No divã do Gicovati. Está no ar, no divã do Gicovati. Vamos começar com a reflexão do dia e hoje gostaria de falar um pouco sobre a forma como as pessoas chegam nos relacionamentos, especialmente naqueles com as pessoas com as quais elas não têm nenhuma intimidade ou não têm muito conhecimento, às vezes nenhum conhecimento. É muito raro que o indivíduo chegue da forma adequada. Em geral, as pessoas chegam de uma certa maneira preconcebida. Alguns com medo de não agradar, ou seja, com a ideia de que, em princípio, são criaturas antipáticas, desagradáveis e que não vão obrigatoriamente fazer a coisa certa e não vão definitivamente ser simpáticos e agradáveis ao interlocutor. Outros, e esses em geral chegam esses que têm a ideia preconcebida de caráter negativo, elas já têm uma postura defensiva, chegam todos travados e de um jeito travado que aos olhos do interlocutor aparece mais do que tudo como arrogância. Quer dizer, o indivíduo por dentro está tímido, inibido, envergonhado e para fora aparece mesmo como se fosse arrogância. E é preciso muito cuidado porque o observador externo não vê aquilo que a gente está sentindo na alma da gente, não. Ele vê aquilo que a gente passa, às vezes de uma maneira até muito sutil. Existe o inverso. Aquelas pessoas que partem do princípio antecipado de que todo mundo vai achar a presença e a chegada deles muito agradável, são aqueles extrovertidos, às vezes até um tanto invasivos. Eles talvez sejam competentes do ponto de vista da paquera, quer dizer, chegam achando que vão agradar ou abafar, chegam firmes, chegam às vezes de uma maneira até um tanto agressiva, assumindo por antecipação que a presença deles é bem-vinda. E isso também não é legal porque muitas vezes a pessoa age de uma maneira que incomoda de uma maneira invasiva, desrespeitosa e se achando, fazendo juízo também acima. É muito raro um indivíduo chegar da maneira certa num relacionamento, ou seja, com aquela neutralidade adequada, ou seja, neutro quer dizer, nem achando que vai agradar, nem achando que vai desagradar. Atento, observando. Talvez chegar de uma forma um pouco sorridente, agradável, quer dizer, não, partindo do princípio que ele tem a oportunidade de se fazer agradável, e não assumindo que ele é agradável e nem assumindo que é desagradável. Partindo da hipótese de que ele tem ali alguns minutinhos para se fazer querido, para se fazer simpático. Ou seja, ele teria que observar muito bem o ambiente, observar claramente a si mesmo, os seus gestos, os seus movimentos de todos os tipos, todos os detalhes, inclusive das suas ações corporais, para que ele não tenha o jeito como fala, a postura, pequenas sutis manifestações nas expressões do rosto, um monte de detalhes desse tipo que são extremamente relevantes do ponto de vista da observação do interlocutor. Prestar muita atenção no interlocutor também, saber se esse interlocutor está achando graça nesse ou naquele tipo de detalhe, de humor, do que seja, saber muito bem como é que está sendo recebido pelo outro e tentando ir adequar a sua posição, a sua postura a cada momento para aquilo que está efetivamente acontecendo na relação que está se estabelecendo naquele momento. Ou seja, o relacionamento exige atenção e não é automático. Não é automático nem a rejeição e nem a aceitação. Em princípio, tudo vai depender dos detalhes que forem acontecendo naquele momento, especialmente para aquelas pessoas que tiverem a sabedoria e a serenidade de se colocar, vamos dizer, com cuidado e atenção para que elas possam tirar o máximo proveito desses minutos iniciais de conhecimento recíproco. É quase como se fosse uma luta de boxe. O primeiro round é para todo mundo ficar se estudando e não partir de nenhum princípio pré-conceituoso de que vai agradar ou que vai vencer a parada ou que vai perder a luta. Tem que estudar para ver quem é quem e ver como é que as coisas podem se encaminhar da melhor maneira possível. Muito bem. Agora vamos ao primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Alô, boa noite, doutor Flávio. Pois não, boa noite. Eu sou também Flávio, daqui do interior de São Paulo. Pois não. Doutor Flávio, eu mandei e-mail para a produção. Na verdade, eu tenho
eu estou me relacionando agora com uma moça, ela é muito legal, só que nós temos um problema nessa relação porque ela tá grávida do ex-namorado. Ela já demonstra que não gosta mais dele e que as coisas com a gente estão tudo bem. Você quantos anos tem, Flávio? Eu tenho 24. E ela? Ela é 3 anos mais velha que eu, tenho 27. Sim. Aliás, ela vai fazer 27 e está com 26. Sim. E ela... Então está grávida de um antigo namorado e rompeu o namoro e decidiu manter a gravidez, é isso? Isso. Ela decidiu manter a gravidez, está com 4 meses agora. E a gente se encontra nesse ponto. A nossa relação é muito boa, só que ela acaba sendo um pouco superficial, em virtude de que a gente não tem uma... a gente acaba não conversando sobre coisas mais complexas, ou coisas que vão... ou coisas que a gente vai aprofundar até um pouco mais a nossa intimidade pessoal. Por quê? Mas não aprofunda por quê? Você que não quer aprofundar ela? Ou o fato dela estar grávida que deixou você com o pé atrás? Como é que é isso? Não... na verdade, o fato dela estar grávida realmente me deixou com um pouco o pé atrás. Claro, mas o fato de repente, a gente não aprofundar, é porque eu já vi que, de repente, nossa relação ela pode, daqui a algum tempo, ficar um pouco complicada, até pelos valores que ela tem de vida, pelos valores da família dela. Ela vem de algumas relações um pouco complicadas com a família. Quais são os valores dela e quais são as diferenças de valores entre os dela e o seu, Flávio? As primeiras coisas que a gente conversou, que a gente discutiu, que foi mais complicado para mim, foi quando ela falou que ela... no primeiro momento não pensava em falar para o pai assumir, ela pensava em tirar essa responsabilidade dele e eu achava isso muito estranho, porque de certa forma é uma regra que os dois, é um jogo que os dois sabem as regras, e quando ele entrou ele sabia, e quando ela entrou ela sabia também. Então por que agora ela quer de repente desresponsabilizar ele? Quer dizer, ela agora não está trabalhando, não está estudando, e de repente a mãe dela vai ter que acabar com as responsabilidades da criança. E eu não acho muito correto de repente ela tirar essa responsabilidade dele, porque eu acho que quando a gente tem filho, a gente tem que dar do bom e do melhor. E se a outra parte não está querendo colaborar, a gente tem que cobrar da outra parte também, para que o nosso filho tenha do bom e do melhor. A família dela tem meios para ajudar e resolver tudo sozinho? Ela tem meios, assim, limitados. Bem limitados, na verdade. E a família do ex-namorado teria mais meios para ajudar? É uma família mais abastada, economicamente falando. E ela fala que não quer nada dele, é isso? Ela fala que, eu não sei se por orgulho ou se por alguma outra razão, assim, ela simplesmente fala assim, olha... Esse filho foi... o ex-namorado não queria ter, é isso? O ex-namorado, na verdade, ele queria ter. Ele até falou para ela que assumiria e tudo, mas a família dele começou a pressionar e falou que ele tinha que se separar dela. Num primeiro momento, nem acreditou que o filho fosse dele, inclusive eles já acertaram com a menina, com a menina que eu estou ficando, que ela vai ter que fazer um exame de DNA assim que a criança nascer, para que a criança possa ser registrada no nome dele. E, aliás, isso foi uma das coisas que acabou afastando ele e ela. Sim. E você vê nela um caráter que não te agrada, ou você vê nela um caráter que te agrada, que é confiável? Ela é uma pessoa confiável. Tem um caráter que eu acho que é uma pessoa na qual eu confiaria, mas é uma pessoa que eu acho que é uma pessoa da qual eu até gosto muito, mas eu acho que tem esse problema na vida dela, em relação às coisas que ela de repente espera ou das outras pessoas, ou que ela fica esperando demais, e que não de repente ela possa correr atrás, alguma coisa assim. E isso me preocupa, porque eu talvez tenha uma característica de repente ser um pouco protetor das mulheres com quem eu me relaciono. E ela quer ser protegida ou não? Não, ela quer ser protegida. Então, nesse sentido até poderia aparentemente combinar. O que na realidade, pelo que eu entendi, deixa você um pouco inseguro, é ver que ela, talvez mais por orgulho ou por alguma questão mal resolvida em relação ao ex-namorado, se dispõe a prejudicar até a mãe dela, quer dizer, os avós da criança, em benefício do ex-namorado, condição esta em que ficaria meio duvidosa a posição dela do ponto de vista, vamos dizer assim, da divisão do esforço e do trabalho correspondente à criança. Evidente, senhor Flávio, que olhando de fora a gente vê com aflição um pouquinho esse problema da criança, porque naturalmente nós vamos ter aí um filho que vai ter um pai, que vai acabar sendo
assumido por todos os avós, etc., e naturalmente você fica numa situação aí meio delicada, de modo que é razoável você estar mesmo com o pé mais atrás. Eu compreendo isso. Agora, não acho que tenha que ver em particular com nenhuma característica da sua namorada, não. Eu acho que é a situação mesmo que está criando um certo dilema para você, coisa perfeitamente compreensível. Muito obrigado pela sua participação. E temos aqui um e-mail do Romário, que escreveu para o programa o seguinte: Dr. Gicovati, fui casado durante 7 anos, mas no fim do ano passado descobri que minha mulher trocava correspondências com outro homem. Fiquei arrasado, nos separamos, porém ainda hoje penso nela. Já tentei me reaproximar e manter relações com ela. O meu desejo por ela permanece, mas na hora H eu me lembro de tudo o que se passou e não consigo ir adiante. Ela disse que não houve nada entre os dois, mas é difícil acreditar. Choro com frequência ao pensar que ainda gosto dela. O que fazer? Então, Romário, aqui eu acho o seguinte, eu acho que se você na hora H não consegue, porque na verdade está muito fresca ainda a ideia de que você ter sido realmente deslealmente trocado ou traído pela sua mulher. Então, naturalmente, por mais doloroso que seja, a impressão que está passando é que a reaproximação não está oportuna, pelo menos. No mínimo, não está oportuna, porque quando você tenta mesmo chegar fisicamente, não é? Vamos dizer assim, a parte sexual sua, que parece falar mais alto até do que a razão, decide ou diz que não tem como seguir adiante, não é? Então, ela diz que não houve nada, isso parece pouco relevante, porque é pouco relevante se aconteceu alguma coisa a mais ou não. O que é fato é que a história é difícil de evoluir, você chora pensando que ainda gosta dela, mas isso também não é motivo para ficar forçando a barra e tentar de fato ficar com ela. Eu acho que o certo aqui seria você efetivamente, talvez, dar uma marcha ré, ficar mais na sua, dar um pouco mais de tempo ao tempo e esperar um pouquinho mais antes de tentar reaproximar. Respeita esse bloqueio sexual na hora H, porque ele é uma espécie de linguagem do corpo falando mais alto do que a sua razão. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos aqui um e-mail de uma ouvinte que prefere o anonimato e nos escreveu nesta semana o seguinte: Dr. Gicovati, tenho 42 anos, sou casada há 18 e tenho uma filha. Eu e meu marido vivemos uma situação de conflito, eu generosa e ele egoísta e agressivo. Já sofri 4 agressões físicas e inúmeros ataques verbais, em algumas circunstâncias devido ao fato de ele ingerir bebida alcoólica em excesso. Faço tratamento psicológico, mas não tomo medicamentos e me sinto uma pessoa normal, consciente do que se passa e disposta a mudanças. Tive uma conversa com meu marido e deixei claro o meu descontentamento e meu arrependimento por ter me casado. Agora ele tem me tratado bem e disse que vai mudar, mas eu não consigo acreditar. Será que ele não entendeu que eu quero me separar e conquistar minha liberdade? Ou está se fazendo de bobo uma característica típica das pessoas egoístas e agressivas? Então, minha cara ouvinte, eu acho o seguinte: a maior parte das vezes, quando estes personagens mais agressivos, mais imaturos, mais egoístas, não é, percebem que estão em vias de perder realmente os seus relacionamentos, eles com frequência têm uma postura mais respeitosa, mais cuidadosa, e eles mostram inclusive sinais de que eles podem ou poderiam tratar muito bem a pessoa se fosse o caso da vontade deles, ou se não fossem folgados e naturalmente muito estourados e descontrolados em relação à sua própria agressividade. O fato é que essas pessoas saberiam como se comportar bem, tanto assim que na hora do aperto mesmo se comportam. O que mostra que não tem disposição e vontade efetiva de agradar, a não ser até o momento de mudar de posição a você mesmo e fazer com que você volte a se interessar ou volte a ter efetivamente interesse por ele. De modo que, se vale o meu palpite,
ele não está se fazendo de bobo, não. Ele está se fazendo de muito esperto. Ou seja, ele sabe que você quer mesmo se separar, então vai fazer de tudo agora para conseguir te reconquistar. Depois que conseguir reconquistar, evidentemente deverá voltar ao velho padrão, porque não há um efetivo arrependimento da parte dele. O que existe é uma mudança estratégica com a finalidade de não te perder. É evidente que para um tipo mais egoísta, perder um parceiro generoso é uma grande perda, porque você deve ser uma ótima companheira mesmo para ele. Veja bem e cuide do seu interesse, porque aqui não há por nenhuma razão para você não ir atrás daquilo que for melhor para você, independentemente das estratégias dele de momento. Muito obrigado pelo seu e-mail, e agora temos ouvinte ao telefone outra vez. Seu nome, por favor? Micael. Micael, pois não. Doutor, a minha pergunta é bem simples. Eu tenho 34 anos de idade e eu tenho uma dificuldade grande minha, pessoal, de relacionar com as mulheres. Eu queria que o senhor me explicasse exatamente isso. Por que eu tenho... Mas espera um pouquinho, Micael, não é tão fácil assim. Tem muitas razões para não se entender direito com as mulheres. Uhum. Você teve experiências anteriores com mulheres? Tive. Sexuais e sentimentais? Uhum. Qual é a maior dificuldade? É sexual ou é sentimental? Sentimental. Sei. Você é um cara tímido? Sou. Envergonhado? Você acha que você é feio, chato? O que você acha de você para você se posicionar com essa timidez? Exatamente, chato. Uma pessoa muito chata, muito certinha. Eu gosto das coisas muito direitinha, muito correto, o mais certo possível. Perfeccionista. Sei. Sempre foi assim, meu? Sempre, que sou virginiano. Gosto das coisas nos mínimos detalhes. E virginiano é tudo chato? É eu isso? sou, eu costumo ser chato. Costumo ser um tanto quanto chato. Sei. Isso é a opinião das pessoas, dos amigos também, dos seus parentes, etc? Os amigos falam que eu sou uma pessoa muito exigente, que eu exijo muito, que eu sou bastante exigente devido a esse comportamento pessoal meu que eu tenho de ser muito direito com tudo, com todas as coisas. Com você e com as outras pessoas também? Exatamente. Você exige também dos outros a mesma coisa? Também, porque pareça também. Sim. E então fica difícil mesmo de você arrumar namorada, né, meu caro? Exatamente. Então, você quer que eu te explique por quê? Já você mesmo sabe já por quê, né? Você teria que mudar e realmente se tornar uma pessoa um pouquinho mais condescendente. Primeiro com você mesma e depois também com as outras pessoas, não é? Então eu penso que é absolutamente aceitável que você tenha essa dificuldade de encontrar namorada. Você já teve alguma namorada? Já tive. Quanto durou? 2 anos. E ela aguentou bem os 2 anos? Aguentou. Quem que terminou, ela ou você? Eu que terminei. Por quê? Eu achei que ela não estava me correspondendo para mim à altura que eu gostaria que fosse correspondida e tudo. Achei que ela falhou em muitas coisas. E tudo. Então, por você acha que vai ter alguma que não vai falhar do jeito perfeccionista que você é? Não sei. Meu caro, a impressão, não entendi, diga. Eu acho que não, acho que vai aparecer uma pessoa certa, uma mulher certa ideal. Que não vai encrencar com nada? Eu acho que não. Acho que ela tomara, mas você, me desculpe, eu acho que o mais provável é que você devia fazer uma pequena reforma em você mesmo e se tornar uma pessoa um pouquinho mais condescendente, mais tolerante, porque senão fica difícil as outras pessoas ou as outras mulheres acharem tanta graça em você. Realmente, se você é uma pessoa exigente, você se torna uma pessoa pesada. Pessoa pesada quer dizer aquela que todo mundo tem um pouquinho de temor de ficar por perto, porque realmente você naturalmente parece que onera. A sua presença cansa imediatamente, torna a vida da pessoa meio sufocante. Então, desse jeito, eu acho que vai ser meio difícil. Dá uma mudada em você mesmo, que eu acho que você resolve o seu problema sentimental com mais facilidade. Muito obrigado pelo seu telefonema. Outro ouvinte ao vivo, seu nome, por favor? Marcelo. Pois não, Marcelo. Doutor, seguinte, eu tenho um problema de disfunção erétil. Sei. Então, e toda vez que eu vou ter relações, eu falho. Quantos anos você tem, Marcelo? 38 anos. 38. Há quanto tempo você tem isso? Uns 5 anos, mais ou menos. Sei. E sempre qualquer que seja a mulher ou tem algum tipo de mulher? Não, sempre com mulher. Eu sei que é sempre com mulher, mas eu digo dificuldade de manter a relação. Mas tem algum tipo de mulher que aparece mais forte o medo? Porque esse medo de fracassar
E ele acontece antes, né? Antes de começar a relação, você já está com medo ou não? Exatamente. Já está mais preocupado, será que vai funcionar ou não vai funcionar? Mais preocupado do que se emprestar atenção na moça, né? Com certeza. Então aí é que falha mesmo, viu? Sim. A principal causa do fracasso sexual do homem é o medo de fracassar. Sim. Viu? Então, você toma algum remédio? Já tentou tomar? Eu tomei Viagra, tudo, mas eu não me dou bem com esses remédios. Por quê? Porque, sei lá, o coração acelera, Fica na muito... cabeça, Fica vermelho no rosto? fica também? vermelho. Sim. Isso então para você talvez ou você teria que tomar uma dose menor ou então não tomar mesmo. Quando tomou, funcionou melhor ou também não? Fica erétil. Fica ereto. Fica erétil. Mas não tem ejaculação? Demora. Demora, né? Então, eu acho o seguinte, Marcelo, você tem que arrumar uma namorada. Você tem namorada ou Não, você senhor. Só... acaba sempre saindo com umas e outras. umas e outras, né? Então aí é mais difícil ainda de funcionar, viu, Marcelo? O certo mesmo é o seguinte, você arrumar uma namorada, explicar a sua situação para ela. Sim. Por mais vergonhoso que seja no começo, você sabe, eu ando meio inseguro, estou tendo uns problemas sexuais, você vai ter que ter um pouquinho de paciência comigo, e é uma hora em que você vai ter que aprender, talvez, a ficar tranquilo com vamos dizer, sem pressão de desempenho do lado da moça, tranquilo com a presença dela mesmo, sem achar que tem que funcionar, entendeu? Tem que criar todo um clima de cooperação, de segurança, de tranquilidade, de não pressão, de não cobrança, para que o fenômeno reverta. E isto depende de uma parceira não nervosa, não ansiosa e absolutamente consciente da sua situação e podendo ser, portanto, uma pessoa cooperativa, ao invés de ser uma pessoa que leve um susto ou tenha uma surpresa cada vez que você tem a dificuldade. Então eu acho que o mais importante seria realmente conseguir ter uma parceira fixa e se abrir com ela contando, não todos os detalhes, mas que você anda numa fase mais insegura e com mais dificuldade, né? Muito obrigado pela sua participação neste telefonema. E temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Alô? Pois não? Boa noite. É o Itamar, doutor? Pois Tudo não, bem? Itamar. Doutor, o problema é com a mulher, entendeu? Qual é o problema com a mulher, Itamar? Que eu tinha 2 vezes por dia, Sei. entendeu? Aí ela reclamando demais, estava demais, aí reduzi para 1 vez por dia. Sei. E tem dia que ela, hoje eu não tô afim. Não tá afim. E a gente tem um filhinho de 2 anos. Quantos anos você tem, Itamar? E o que eu penso, doutor, é que o que vem na cabeça é que esteja outra pessoa. eu tenho 37 anos. 37. E ela quantos tem anos? 27 anos. Sei. E você acha que ela não está querendo tanto porque tem outro, é isso? O que eu penso é isso aí. Doutor. Não. Quantos anos está casado, Itamar? Tem 3 anos. Então, eu acho o seguinte, a vida sexual dos casais não tem essa frequência tão grande quanto você gostaria, talvez, né? E as mulheres, principalmente, depois de casadas, elas ficam meio acomodadas mesmo. E, naturalmente, elas esperam que a vida sexual se torne também um pouquinho mais serena e que, naturalmente, o indivíduo possa se acomodar dentro de uma média que é a média mais ou menos usual de 3, 4 relações por semana nessa faixa de idade e talvez nas férias ou nos períodos de descanso maior que essa frequência possa ser diária. Mas ter relação 2 vezes por dia e reduzir isso para 1 vez por dia, de vez em quando ela falar que não quer, você achar que ela ainda tem outro, você está realmente acreditando que as mulheres são muito mais gulosas sexualmente do que elas são muito mais calmas do que você, Itamar. Você é que tem uma sexualidade talvez acima da usual e fica um pouco difícil talvez para a sua mulher acompanhar, vamos dizer, a intensidade com que você gostaria de ter a vida sexual. Mesmo depois de 3 anos de casado, tem relações todos os dias, é uma frequência bastante acima da média das pessoas, né? Há uma acomodação de todo mundo, da mulher principalmente, e principalmente depois que tem filho, de modo que a hipótese mais provável não é que ela tenha outro nem interesse por outro homem. O mais provável é que ela esteja achando que a frequência mais moderada das relações sexuais seja mais do que suficiente
para ela, e gostaria que você compreendesse isso, que também não está sendo, pelo jeito, muito fácil, porque você gosta mesmo de uma vida sexual mais intensa, mas vai ter que, talvez, se acomodar um pouquinho, porque não é fácil, e não adianta trocar de mulher, viu, Itamar, porque vai ser difícil achar uma mulher para se acompanhar nesse ritmo aí. Muito obrigado pelo seu telefonema, e temos agora mais um e-mail de um ouvinte que não quis se identificar, que mandou o seguinte: Dr. Giacobatti, trabalho num local distante da estação de trem. Felizmente, tenho carro. Porém, várias pessoas que lá trabalham nem me dizem bom dia e no horário de saída ficam me pedindo carona. Eu ajudo, mas não gosto. Há alguma forma de manter a política de boa vizinhança ou dizer não sem me tornar tão mesquinha? Olha, minha cara, na realidade, eu acho que não vejo por que se preocupar tanto com a questão da mesquinharia, porque se os seus colegas de trabalho mal te cumprimentam quando estão no dia a dia e depois ficam só boletando ao redor de você na hora da carona, me parece muito claro que há um misto de inveja com oportunismo na postura deles. E essa mistura de inveja com oportunismo me parece uma coisa muito desagradável. E eu, no seu lugar, realmente não daria carona, não. Eu diria que vai para algum outro lugar, começa a cortar, deixar bem claro que você não vai ficar fazendo concessões e paparicando gente que não te dá um tratamento adequado ao longo do tempo todo. Porque quanto mais você se esforça ou se preocupa em fazer esta política de boa vizinhança, né, eu acho que mais todo mundo se torna e se coloca de uma maneira mais folgada ainda, porque toda essa política sua de boa vizinhança parece que se manifesta em relação a essas pessoas como se fosse uma fraqueza sua, como se você estivesse preocupada em agradar, em ser querida, com medo da cara feia deles, quando eles já fazem cara feia para você durante o expediente. Ou seja, gente que não te respeita, que não te trata com a devida consideração, e eu, no seu lugar, realmente endureceria com eles, porque não tem o menor cabimento você ficar fazendo tolerância grande com gente que te trata de uma maneira desconsiderada. Não se preocupe também com a mesquinharia, porque a postura deles é que é oportunista, e em misto de oportunismo com inveja, isto sim é que é mesquinho, e não o seu de não querer ser gentil com quem não te trata bem o tempo todo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mais um ouvinte ao vivo, seu nome, por favor? Andréia. Pois não, Andréia. Então, eu mandei um e-mail, tá? E, assim, tem uma situação de uma pessoa em que queria se separar um tempo atrás, tá? Então, assim, a gente teve um contato, mas nunca tivemos nada mais sério do que simplesmente alguns desabafos dele, falando do relacionamento dele que não estava muito bom. Surgiu, sim, interesse de ambas as partes, né? Mas nunca teve... André, você é casado ou solteiro? Sou divorciada. Quantos anos você tem? 33 anos. Pois não. E ele? 40 anos. Sim. Então, começou meio como brincadeira, pelo que eu entendi, é isso? Na verdade, ela sugeriu outro, e aí surgiu realmente alguma coisa desse tipo. Sei. E aí? Então, aí que os dois se separaram, tá? E aí, lógico que gerou uma expectativa de que pudéssemos realmente ter alguma coisa, mas ele ficou em dúvida. Ele falou que estava sentindo aí uma falta, que ele não sabia me falar que falta era essa, se era uma falta dela ou falta da vida que ele tinha, o ambiente dele, entendeu? Então eu decidi que ficaria, assim, neutra na situação, não me envolveria, deixaria que ele resolvesse a situação com ele. Tá? Aí, num dado momento, ele me mandou uma mensagem, se desculpando pela falsa expectativa que acabou gerando, né, e por essa dúvida que ele tinha. E eu falei que não, que realmente ele tinha que tentar, e que enquanto eu gostasse, eu esperaria por ele, entendeu? Sim. E ocorre que ela viu essa mensagem e na cabeça dela, aí, né, como a gente tem um grau de parentesco, ela acha que a gente sempre tem caso,
teve aí uma distanciada, assim, meu cunhado, a minha irmã, eles, lógico, eles estão julgando que a gente sempre teve um caso e que a gente estava fazendo tudo pelas costas da família inteira e tudo mais, assim. Hoje eu não sei, assim, lógico que eu me dava super bem com meu cunhado, a minha irmã se distanciou, eu tô super chateada com a situação, mas por outro lado também, assim, eu tenho vontade de que ele saiba que eu quero ter alguma coisa com ele sim, eu gosto dele, mas também não quero forçar nada, nenhuma situação, entendeu? Então nesse momento eu não sei se eu procuro, se eu espero, o que eu faço. Sei. Então, eu acho que aqui a melhor coisa seria você se colocar de uma maneira passiva e sem tomar nenhum tipo de iniciativa, né? Porque, pelo jeito, a coisa acabou se transformando numa tensão familiar complicada, né? Uhum. E é onde você fica melhor no filme se ficar quietinha na sua e não deixar a sua posição, vamos dizer assim, prejudicada vamos dizer assim, pela reputação negativa que possa surgir para você em função de um afastamento aí dele em relação à família dele, por força de alguma coisa que possa ter a ver com você. Eu acho que o mais razoável aí seria você ficar quietinha e esperar que as coisas andem e caminhem de acordo com a vontade dele, né? Pelo jeito, ele ficou meio titubeante num certo momento aí, né, Andréia? Então, ou não? Ele não esperava que partisse dela o pedido de separação, entendeu? Sei. E quando partiu, aí ele deu uma charré e ficou meio na expectativa e se arrependeu do movimento que tinha feito, não é isso? Exatamente. Então, aí, nesse caso, ele mostra uma certa fragilidade ou insegurança, você tem que ficar realmente parada na sua e deixar para ver o que acontece aí quando as coisas caminharem, se caminharem na direção favorável da relação de vocês. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Fernando. Pois não, Fernando. Boa noite, parabéns pelo seu trabalho. Boa noite, obrigado. Seu Fernando, seu Gigovati, eu tenho uma empresa, sou empresário, né? Pois não. E tem uma pessoa que trabalha há 5 anos comigo, e eu me envolvi com essa pessoa, né, um relacionamento, e na expectativa de eu me separaria para ficar com ela, né? Quantos anos você tem, Fernando? Eu tenho 43. E ela? 22. Sim. E o que acontece? É uma situação chata que é um misto, realmente é um misto de... Eu falo que as pessoas têm que ter o arbítrio de decidir o seu caminho, né? Ninguém, na verdade, tem o poder de obrigar as pessoas a ficar com você. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre dei um pouco de esperança, eu confesso. Esperança? E agora, de ficar com ela. Sei. E realmente eu gostaria, eu não vou me separar, né? Eu quero retomar a minha vida com minha mulher de maneira efetiva. E eu estou com dificuldade de me desligar dela porque ela não aceita sair da empresa. E ela está fazendo pressão, então? Muita. Muita pressão, mas para além do que é justo? Não, a pressão... Não, para além do que é justo, quer dizer, deixa de lado o fato de que por amor as pessoas ganham direitos especiais. Fora o fato, é justo o que ela está fazendo ou não? Não é justo. Não é justo. Quer dizer, então você que está sendo condescendente por respeitar o suposto sentimento dela, é isso? Exatamente. Mas na realidade você não está a fim de dar continuidade a isso, quer consertar a sua vida pessoal e ela então se sente pessoalmente muito preterida, ofendida e está fazendo todo tipo de pressão que pode, é isso? Exatamente. Então eu devo dizer a você o seguinte, que provavelmente isso aqui é uma prova bastante clara de que provavelmente não é mesmo uma moça com a qual você devia pensar em ficar com ela, porque trata-se de uma criatura cujo caráter não é 100%, né? Porque eu entendo que as pessoas acham que por amor têm certos direitos especiais e que porque amam podem lutar por aquele que amam, essa luta até mesmo passar do ponto e se transformar numa situação de cobrança, de pressão e até de
constranger mesmo aquele que é supostamente o amado. Mas esse constrangimento não tem o menor cabimento e, na prática, realmente você não deveria aceitar, de hipótese alguma, que fosse essa a postura a ser colocada ou ser feita por parte dela. Quer dizer, a atitude dela mostra claramente que ela tem um caráter bastante infantil, meio imaturo, até parece um pouquinho egoísta, e de pressionar. Quer dizer, como você vai decepcioná-la e vai agora mudar a rota e o caminho numa direção que não é aquele caminho que agradaria mais a ela. Então, nesse sentido, me parece que se trata de uma moça bastante, vamos dizer, mimada, apesar de que provavelmente não é obrigatoriamente, mas com um comportamento bastante egoísta. Quer dizer, está cuidando do dela e se você não fizer o gosto e o agrado dela, ela bate mesmo firme em cima de você e cria todo tipo de constrangimento, pressão, preocupação para o seu futuro e, se puder, né, atormenta e atormentará você em todos os aspectos possíveis. Isso é, obviamente, um problema prático que você vai ter que lidar com firmeza e com sabedoria, né, que também é difícil da gente aconselhar, porque cada história é uma. A sua empresa, você que conhece ela, você sabe os problemas que isso poderá gerar para você lá dentro. Agora, de todo modo, para fins de um relacionamento afetivo e de um relacionamento que justifique você largar o que tem para ficar com ela, me parece que ela já queimou o filme com esse tipo de comportamento. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui mais um e-mail. O César nos enviou a seguinte mensagem. Doutor Flávio, tenho 24 anos, tenho uma situação financeira estável e me apaixonei pela minha depiladora, ela com 34 anos. Eu a conheço há 3 anos e no início não havia nenhum interesse, mas comecei a sentir algo mais depois que ela se separou. É mãe de 4 filhos, um deles envolvido com a criminalidade. Ela vive em um bairro humilde e enfrenta sérios problemas financeiros e familiares. Nunca houve contato mais íntimo entre nós, mas tudo indica que ela também se interessa por mim. Porém, ao tentar analisar racionalmente a situação, fico num dilema. Estou apaixonado por ela por sentir pena da sua condição ou realmente existiria um sentimento mais forte da minha parte? Então, César, na realidade eu não sei se existe essa coisa da pessoa se apaixonar por pena. O que eu acho é que ela, talvez por ter uma vida bastante difícil, bastante mais difícil inclusive do que a sua, né? Ela tem 10 anos a mais, tem filhos com problema, não é? 4 filhos, agora separada, está numa situação bastante complicada, difícil. O fato de ela dar conta de tudo isso pode despertar em você, mais do que tudo, é admiração, né? E a admiração, sim, respeito por ela, pelo jeito de ser dela, é uma variável e é um fator que certamente influi sobre o encantamento amoroso, não é? Então, isto, vamos dizer, determina uma admiração e um fascínio pelas virtudes de caráter dela, quer dizer, que pode ser o primeiro encantamento, o primeiro fator do encantamento que você pode ter por ela. Uma moça firme, trabalhadora, com enormes adversidades, suportando tudo isto e levando adiante a sua vida, o seu destino, eventualmente até com um certo humor, com uma certa boa vontade, com uma certa classe. Isto tudo pode encantar, sim, não é? Assim como também podem ter no convívio, já que você tem um convívio bem próximo com ela, porque o trabalho dela é, vamos dizer assim, físico, até em relação a você também tem aí vários outras variáveis, alguns fatores que a gente não pode ponderar direito a respeito do que pode determinar o encantamento, que seja o jeitinho dela falar, movimento, sorriso, trejeito, o tom da voz, a maneira como se mexe, como se posiciona diante das situações no dia a dia, não é? O tipo de
de cheiro, não é? Enfim, detalhes sutis que podem determinar perfeitamente um monte de fatorzinhos que criam uma tendência a encantamento, quando esse encantamento não existiria com facilidade na ausência desses ingredientes. Agora, mesmo que você esteja apaixonado, aqui, independentemente da questão ser pena, mesmo que seja por admiração, por sentimento forte da sua parte, precisa pensar muito para ver se interessa. Dar continuidade a esse sentimento, porque o sentimento é o que deve determinar a aproximação, mas não é a única variável que conta na vida. Então você deveria levar em conta o fato de que são 10 anos de diferença de idade, ela tem 4 filhos pequenos, ou 4 filhos, um deles envolvido com criminalidade, ou seja, se você se envolve numa relação deste tipo, você naturalmente está trazendo para cima de você e para junto de você uma série de questões e dificuldades que você precisaria ver se você depois dá conta na continuidade, porque tudo isto é muito bonito, o amor é muito legal, mas é preciso ver se você tem força e fôlego e se o sentimento depois vai ser suficiente para segurar tamanha quantidade de adversidades que vem junto com esta moça, que pode ser uma ótima pessoa, um ótimo caráter, mas está envolvida por tumulto e encrenca até o último fio do cabelo. No Divã do Gicovati tem produção de Camila Campaneruti, Diego Matoso, Janaína Barros, Alessandra Dias e Petra Chaves. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Williams Fernandes, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite. No Divã do Gicovati.